Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Hoje abordaremos o capítulo 9, dos versículos de 10 a 12, e faço meu convite para que fiquem atentos aos novos vídeos que darão continuidade a este estudo maravilhoso do Evangelho de Lucas. Que Jesus nos proporcione muita paz em nossos corações, para podermos alcançar o entendimento sobre o tema que na tradução de Haroldo Dutra é chamado Primeira Multiplicação dos Pães. E essa perícope fala-nos o seguinte, versículo 10. Ao retornarem os apóstolos, relataram-lhe tudo quanto fizeram. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para uma cidade chamada de Betsaida. Mas as turbas, ao saberem, o seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. O dia começou a declinar quando os 12 se aproximaram e lhes disseram: despede a turba para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, porque aqui estamos em algum lugar deserto. Em um lugar deserto, desculpa. Então, conta-nos Lucas, inicialmente nesta perícope, sobre o regresso dos apóstolos de Jesus, depois da missão dos 12, como mensageiros da Boa Nova. Olha o convite para a reflexão. Primeiro, eu tentarei eliminar dúvidas sobre o que significa apóstolo e discípulo. Por quê? Se nós observarmos, verificaremos em várias passagens do Evangelho estes 12 como os discípulos de Jesus, e outras vezes como os apóstolos do Cristo. E eu falo, quem são eles? Então, os discípulos são os alunos, os aprendizes, os seguidores da ideia do Cristo. Uma pessoa que se dispõe a aprender. Já os apóstolos são os enviados do Cristo como seu representante. Como nos diz Humberto de Campos, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinamentos. Os alunos que aprenderam com o mestre e agem de acordo com seus ensinamentos, estilo, pensamento ou vivência. Interessante frisar que os apóstolos também podem ser chamados de discípulos, e por isso, ora citado como um ou como outro, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Podemos citar como os 12 primeiros escolhidos os irmãos André e Simão Pedro, filhos de Jonas, os irmãos João Evangelista e Tiago Maior, filhos de Zebedeu e Salomé, Filipe, um dos 4 evangelistas, todos estes da Galileia de Betsaida. Levi, conhecido mais tarde como Mateus, o publicano, e um dos 4 evangelistas, Tadeu, Tiago menor, porque tem o Tiago maior, filho de Alfeu, e sua esposa Cleófas, Tomé, Bartolomeu, que também é conhecido como Natanael, Simão, o cananeu, que viria a ser chamado Zelote, e, por fim, Judas, o Iscariotes. Agora, imaginemos todos eles retornando de uma longa caminhada, animados ou até decepcionados, mas cheios de expectativas, para relatar ao mestre como adentraram cada lar levando o evangelho, ou seja, a boa nova, a notícia edificante ensinada por Jesus, além das curas e da expulsão dos demônios que puderam executar. De certa forma, momentos muito intensos vividos por todos após um trabalho de lançamento de sementes, muitas vezes em terras inférteis. E o interessante deste versículo 10 é que Jesus leva todos estes apóstolos para repousarem em um lugar afastado, recolhido, longe dos outros. E é isso que me chama a atenção. Percebemos aqui a necessidade do recolher mesmo, do descansar, do refletir depois de um dia intenso, ficando a sós com Cristo. E se nós trouxermos hoje para nós, o nosso Cristo interno, porque os apóstolos tinham Jesus vivo ali do seu lado.
Então, esse Cristo nosso hoje é o Cristo interno que vive dentro de nós, que habita dentro de nós, com o objetivo de unir os nossos pensamentos e sentimentos para reorganizar as nossas forças e o nosso equilíbrio mental, através de um mecanismo eficaz que é a prece. Né? Basta a gente saber realmente usar essa prece. Santo Agostinho, ele nos aconselha que no fim de cada dia interroguemos nossa consciência, perguntando se não nos tenha faltado ao cumprimento de algum dever, se teríamos sido motivo de queixas. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que os esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai, Deus o assistirá, diz Santo Agostinho. Já no versículo 11, a multidão, ao saber da retirada deles para Betsaida, que a palavra Betsaida significa casa dos frutos, ou local de boa pescaria. Que seja um nome bem sugestivo para quem quer refletir sobre um dia de trabalho intenso. Então, esta turba seguiu Jesus para buscar mais entendimento, e ele grifa sobre o reino de Deus, porque era em busca da palavra de Jesus e pelo conforto espiritual que essa turma ansiava. Embora muitos ainda procuravam somente o alimento físico. Isso aí o nosso colega Betinho vai nos falar no nosso próximo encontro. Onde encontramos, então, esse reino de Deus? Se o reino de Deus é a obra divina, vamos encontrar no coração dos homens. São os nossos sentimentos que o evangelho embelezará. Isso tudo encontrado com Humberto de Campos, na Boa Nova. Haroldo Dutra também nos traz isso O Verbo se fez parábola. Então, ele diz assim, tornando através da nossa boa vontade sentimentos formosos. Bom, meus irmãos, todos os poderes, toda a riqueza se acaba um dia, mas a única coisa que permanece é o que construímos dignamente em nossas vidas. É o amor que Jesus tanto nos ensina. E diante da turba, Jesus ensinava e curava, mas somente curava os que tinham necessidade, pois ele sabia quem precisava ser curado e quem precisava ainda da doença como meio de extirpar o egoísmo, o orgulho, proporcionando o arrependimento até. Então, esse é um dos motivos das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Se o reino de Deus, então, é obra divina em nossos corações, Deus quer sempre o melhor. E o melhor nem sempre é o que queremos. Né? Embora muitos buscassem a cura com Jesus, a cura física, mas eles não alcançavam. Né? Portanto, muitas das vezes, né, como diz, precisamos realmente da dor, que é a voz enérgica de Deus, quando não ouvimos os apelos do amor. Jesus nos disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A analogia do grão de mostarda ensina que os sentimentos nobres começam pequenos. Ninguém é capaz de perdoar como um anjo de uma hora para outra, mas é possível desculpar uma pequena ofensa. E isso nós podemos realmente fazer. Aí eu trago para a nossa reflexão do livro Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 73, que fala do pão divino. Eu fiz um resumo e colocando, embora tudo seja importante, mas eu trouxe as coisas que mais podemos focar. E ele diz assim: toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser
culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Se procura, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais. E aprende a subir, a encontrar Jesus, né? Com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. A todos, muita paz. E que Jesus nos abençoe.